onde nós vamos falar um pouquinho, aí nós podemos colocar um slide, sobre as nossas reações. Reações são os espelhos da nossa alma, é o título da palavra de hoje. As formas como reagimos vão espelhar, vão diagnosticar o estado do nosso coração, o estado da nossa alma. Então o diagnóstico de quem nós somos e como nós estamos por dentro é possível de perceber pela forma que nós reagimos a algumas coisas. A forma como nós reagimos às adversidades, a forma como nós reagimos às ofensas, a forma como nós reagimos às tentações, a forma como nós reagimos às diferentes circunstâncias que se apresentam diariamente na nossa vida. Se nós quisermos um diagnóstico de quem nós somos, tire uma foto das nossas reações. Provavelmente você vai encontrar o estado do nosso coração. E a possibilidade de perceber como nós estamos e o que nós precisamos melhorar e mudar a partir das nossas reações. 1 Pedro capítulo 2, versículos de 21 a 23. Pedro, que foi um discípulo de Jesus, que depois foi um apóstolo, mas ele andou mais de 3 anos com Jesus. Ele vai dizer isso aqui: para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo, para que sigam os seus passos. Que passos? Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se ao Pai, aquele que julga com justiça. E aí eu queria pedir para você virar a sua página e ir para 1 Pedro capítulo 3, versículo 9. Não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto. Pelo contrário, abençoem, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Tá? Então, no mesmo livro, na mesma carta, Pedro, que caminhou com Jesus, que viu Jesus diariamente, que viu as reações de Jesus, vai falar de Jesus como alguém que nunca errou, como alguém onde nunca se viu nada de errado. E quando Pedro vai dar um exemplo desta pureza de Jesus, quando Pedro busca alguma ilustração da vida de Jesus para exemplificar o fato de que Jesus era perfeito, ele busca justamente não as ações de Jesus. Poderia ter usado, mas ele preferiu usar as reações de Jesus. Quando insultado, quando foi colocado em circunstâncias difíceis, o que mais chamou a atenção de Pedro foram as reações de Jesus. Algo que aconteceu primeiro contra ele e a forma como Jesus teve que lidar com essas atitudes, com essas circunstâncias. E com este exemplo, Pedro vai ilustrar o fato que Jesus era o homem perfeito. E como discípulo de Jesus, e depois como um apóstolo, no capítulo 3, no versículo 9, ele vai dizer o que nós lemos. Então, o caminho não é pagar mal com mal, nem insulto com insulto, que a nossa reação não deve combinar com ações que acontecem contra nós. A nossa reação não pode ser coerente com as ações que as pessoas ou que as circunstâncias tomam contra nós. Somos chamados para uma reação diferente. E aqui é um problema para nós, juntos, darmos a mão e reconhecermos que nós somos muito ruins na arte de reagir. Olha o que diz Ricardo Lidório, no próximo slide, que vai ser a frase da nossa palavra. Junto com esses textos, os maiores erros da nossa vida não resultam das nossas ações, mas das nossas reações. Se as ações demonstram planejamento, as reações demonstram valores. Porque quando a gente vai agir, tomar iniciativa para alguma coisa, a gente pensa bem,
puxa vida, será que eu faço isso? Mas se eu fizer isso, vai pegar mal por isso. Mas se eu fizer aquilo, vai dar errado por isso. Se eu fizer aquilo ali... Agora, a reação é uma resposta a alguma coisa. E a resposta a alguma coisa, ela é mais espontânea. A resposta em alguma coisa não dá tempo de planejar. Então o que brota? Brota o que está dentro do nosso coração. Brota o reflexo da nossa alma. Por isso que as nossas reações são espelhos da nossa alma. E como as nossas reações muitas vezes não são boas, é um sinal de que a nossa alma muitas vezes não vai bem. Mas amém, nós estamos aqui para isso, para sermos transformados, para caminharmos, né? Quando a Bíblia diz que nós vivemos no reino da luz, a ideia de reino da luz tem a ver não só com a transparência, mas a capacidade de se enxergar. A capacidade de termos de olhar o estado do nosso coração, o estado da nossa alma e podemos crescer. C.S. Lewis já dizia que quanto mais uma pessoa cresce, quanto mais uma pessoa melhora no seu coração e na sua alma, mais ela percebe os seus defeitos. E quanto mais uma pessoa piora, quanto mais uma pessoa se distancia dos propósitos de Deus, menos ela é capaz de perceber os detalhes da sua vida que precisam de um retoque, que precisam ser refinados. Então, a gente muitas vezes vive um baile de máscaras, né? Então, por isso que reino da luz é diferente do reino das trevas, é diferente do reino das máscaras, onde as pessoas se escondem atrás de uma aparência, onde as pessoas se escondem atrás de um personagem, onde as pessoas se escondem atrás de um personagem que elas criam para que as pessoas pensem que elas são aquilo. Fernando Pessoa já dizia algo muito interessante, ele diz assim: conheceram-me por aquilo que eu não era. Um dia resolvi tirar a máscara, mas descobri que estava apegada ao meu rosto. Mas quando enfim consegui tirar a minha máscara, percebi que já era velho demais. E a gente vive num baile de máscaras muitas vezes na sociedade, no nosso tempo, mas Cristo nos chama para o reino da sua luz. E a primeira coisa, quando você acende a luz, e quanto mais luz houver, mais nós podemos perceber o quão limpo estamos ou não. E as nossas reações, quando nós estamos debaixo da luz de Deus, elas vão mostrar para a gente o estado do nosso coração. Samuel, o que significa ser cristão? Significa ir na igreja, significa... Se você tiver que definir para alguém o que significa ser cristão, é alguém que confia plenamente em Cristo para a sua salvação, e é alguém que faz parte de um processo de se assemelhar com Jesus. Basicamente, ser cristão é isso. Ah, Samuel, não sabia. Então, é importante saber. Ser cristão, mas eu vou na igreja há 10 anos. A pergunta é, você está se assemelhando a Cristo? Você está buscando olhar para quem Jesus é, entendendo que Jesus é o padrão de Deus para o ser humano, entendendo que Jesus é o exemplo, vamos assim dizer, do homem perfeito, do que Deus pensou quando Ele criou o ser humano. Então, ser cristão é reconhecer que Cristo morreu por nós, mas também viveu por nós para nos mostrar o que a vida é. Então, ser cristão é colocar a sua fé, a sua confiança em Cristo para a salvação e se comprometer com um processo de mudança pessoal para se parecer com Jesus. E por que você está dizendo isso, Samuel? Porque não tem ninguém que tenha reagido tão bem quanto Jesus. Se precisamos aprender a reagir, se precisamos melhorar nas nossas reações, já que são as nossas reações que mostram os nossos valores, os nossos caráteres, olhar para Jesus é aprender a reagir. Os evangelhos são ricos. O que são os evangelhos, Samuel? São as 4 versões, né, que 4 pessoas escreveram a biografia de Jesus, a história de Jesus. E é impressionante como Mateus, Marcos, Lucas e João gastam muito tempo, mas muito tempo nos seus evangelhos mostrando não só as ações de Jesus, mas muito tempo apresentando as reações de Jesus diante de situações. É impressionante não só como Pedro escreveu isso, como nós lemos, mas
Ler os evangelhos é enxergar Jesus reagindo diante das tentações, é enxergar Jesus reagindo diante das adversidades, é enxergar Jesus reagindo diante das ofensas, é enxergar Jesus reagindo diante das decepções. Parece que grande parte daquilo que Deus queria nos ensinar por meio de Jesus precisamos aprender a reagir. E que a queda de Adão trouxe para a humanidade uma absoluta incapacidade de saber reagir. E é por isso que muitas vezes nós reagimos tão mal e vivemos de arrependimentos das nossas reações. Tem um livro na Bíblia, se você ainda não leu, você precisa ler, que é o livro de Provérbios. Provérbios de Salomão é um compêndio de sabedorias e de conselhos, principalmente para os jovens, dos caminhos que vão acabar bem e dos caminhos que vão acabar mal. Daquilo que não vale a pena fazer e viver, e daquilo que vale a pena investir e fazer. Daquilo que vai te destruir no final, daquilo que vai. E muito do que Provérbios diz sobre o que é sabedoria, está atrelado à capacidade de saber reagir. Por exemplo, Provérbios capítulo 15, versículo 1. Diante de uma palavra dura, se você reagir com dureza, a casa vai cair. Mas se você tiver uma resposta branda, você vai trazer calma, você vai trazer tranquilidade. Provérbios 19, 11 diz assim: a sabedoria do homem lhe dá paciência. A sua glória, olha o que Salomão está dizendo em Provérbios. A glória de uma pessoa está em saber ignorar as ofensas. A glória de uma pessoa está em saber ignorar ofensas. Como é que está a sua glória? Está alta ou está apagadinha, né? Samuel, não levo nada para casa. Eu dou um boi para não entrar numa briga e dou 2 para não sair também. Então, não levo nada desaforo para casa. Pois é, essa ideia de, não levo desaforo para casa, Salomão olharia para uma pessoa e diria assim: então você é um tolo. Então você é uma pessoa tola. Porque a pessoa sábia é aquela que leva desaforo para casa. É aquela que sabe ignorar ofensas. Olha o que Provérbios 16, 32 diz. Melhor é o homem capaz de controlar o seu espírito do que o homem capaz de conquistar uma cidade. É melhor alguém capaz de saber reagir, controlando-se como de forma devida, do que um Alexandre o Grande capaz de conquistar o mundo inteiro, conquistar cidades, conquistar coisas enormes. Tem uma palavrinha na Bíblia, que a Bíblia usa para Deus, que é longanimidade. Deus é longânimo. A gente não usa essa palavra no dia a dia, mas a palavra longânimo no original, ela tem a ver com respirar fundo. Né? Alguma coisa que mexe com você e que você tem tudo para reagir bravo, muito nervoso, mas você escolhe. Por que essa palavra é aplicada a Deus? Porque a gente faz bastante coisa para provocar Deus. A gente erra bastante. A gente desobedece bastante a Deus. Imagina se Deus fosse fritar a gente a cada erro. Se Deus fosse dar uma chicotada na gente a cada pecado, a cada vez que a gente bateu a cabeça na parede porque não fez a vontade de Deus, porque não viveu o propósito de Deus para nós. Faltariam costas aqui na igreja para ter mais chibatada. Imagina se você fosse Deus, você já estaria me fulminado. E se eu fosse Deus, já teria te fulminado também. Né? Porque a cada erro, às vezes, a Bíblia diz que Deus é tardio em se irar, longânimo, ou seja, respira fundo, né? O longânimo, ele faz esse exercício, é bom. Pode fazer agora mesmo. Tá? Mas Samuel, a primeira vez não funcionou, então parcela em mais vezes, vai lá. Longânimo. Tem uma história que um colunista dos Estados Unidos, chamado Sidney Harris, ele diz assim: eu acompanhava um amigo meu que era um armário, ele contando, até a banca de jornal, antes de nós irmos para a edição, tal, trabalhar no jornal, nas edições, tal, de fazer as coisas, esse meu amigo sempre passava numa banca para comprar o jornal do dia.
E meu amigo era um armário, ele era grande. E a gente chegava na banca de jornal, o cara que atendia a gente era um baita do mal educado. E a gente estava comprando ainda e eu ficava injuriado, isso o Harris falando, né? E meu amigo falou, um poço de gentileza. Bom dia, por gentileza, gostaria disso, tal, tal. Aí o cara pegava o jornal e jogava o jornal. Muito obrigado, que o seu dia seja muito bom e tal, e saía. Aquilo foi incomodando, aí o Harris chegou para o amigo dele e falou, olha o seu tamanho, cara. Por que você não dá uma chegada nesse cara? Por que você não dá uns pedala robinho nele, né? Por que você não... O amigo dele olhou para ele e disse assim, eu não vou deixar que as outras pessoas determinem como eu vou agir. Eu ajo conforme eu quero. Eu vou agir conforme eu acredito que eu devo agir. E não vou agir como as pessoas possam, de alguma forma, gerar a minha atitude. Isso é muito interessante, queridos, porque a gente dá um poder muito grande para as pessoas sobre nós. Nós permitimos que as pessoas tenham um poder gigantesco sobre nós, de nos desestabilizar de um jeito que não deveria ter esse poder. Nós permitimos que algumas pessoas com algumas palavras tirem o nosso sono, nos desestruturem, nos deixem à flor da pele, nos façam subir as paredes. Um poder que só Deus poderia ter sobre nós. Nós damos às pessoas. O que esse cara disse? Esse jornaleiro, ele não tem um poder sobre mim de me tornar uma pessoa agressiva, porque não é isso que eu acho que eu tenho que ser. Então eu vou ser aquilo que eu creio que eu tenho que ser, e não ser aquilo que esse cara ou qualquer outra pessoa queira me provocar para ser. Difícil, gente, difícil, eu sei que é difícil, mas não faz todo sentido que a nossa vida não seja simplesmente uma resposta àquilo que as pessoas querem, por meio das provocações, por meio dos ataques, por meio das circunstâncias. Tem uma outra ilustração, essa eu não sei se é verdade, é só uma ilustração, tá? Que tinha um sábio, que aí veio um cara falar com ele para ter conselhos, né? Aí chegou, o que eu faço? Aquela pessoa fica me ofendendo, aquela pessoa fica me enchendo, aquela pessoa fica me provocando, aquela pessoa fica... ele estava louco. O sábio disse assim para ele, vem cá, quando alguém te dá um presente, e você recebe esse presente, de quem que é o presente agora? Agora o presente é meu, legal. Se você não recebe esse presente, o presente é de quem? Continua sendo da pessoa que está dando presente, porque se eu não quero... Pois é, quando alguém te dá um saco de lixo, e você pega, de quem é o saco de lixo? Agora o saco de lixo é meu, né? Mas e se você não pega o saco de lixo? O saco de lixo é de quem? É da pessoa que está dando. Aí ele falou, então para de pegar lixo das pessoas. Porque o que não falta são pessoas que estão, enfim, momentos às vezes complicados, às vezes tem uma história por trás, às vezes, é falta de Deus muitas vezes, e que estão assim, envenenadas no seu coração. Aí a pessoa vem com um balde de veneno para você. Toma meu veneno para você. Obrigado. Enquanto você não pega o veneno, enquanto você não toma o veneno continua sendo da pessoa. Agora, se nas nossas reações nós bebermos este veneno, aí nós seremos envenenados, e aí vamos ser destruídos. E isso será um grande problema. Paulo vai dizer em Romanos 12, 21, que não se vence o mal com o mal, mas se vence o mal com o bem. Isso significa que eu e você temos a responsabilidade de colocar um ponto final em ciclos de maldade. Que existe um ciclo de maldade correndo a nossa sociedade, mas que você e eu, como seguidores de Jesus, somos chamados, porque é o que Jesus fazia, a quando confrontados com o mal, quando atingidos por uma situação de mal, de ofensa, de ataque difícil, possamos fazer esse ciclo morrer. Esse ciclo morrer. Matadores de ciclos malignos, né? Olha que nome bom de um filme. Pessoas nas quais a força do mal chega e morre.
A intensidade do mal chega no seu volume, não sei de quantas pessoas, talvez aquele dia, aquele marido ouviu uma frase da esposa, e aí ele era chefe de alguém que falou uma coisa pesada, descarregou no empregado, aí o empregado descarregou numa amiga, aí a amiga descarregou e tal, e aí chegou você, feliz, serelepe, saltitante para encontrar essa pessoa. E o mal vem ganhando força numa bola, como é que chama? Bola de neve, numa bola de neve. E vem ganhando força. Aí chega em você, na esperança de ganhar mais força. E quando bate, descobre que encontrou uma parede, encontrou uma montanha, comprometido com Deus, comprometida com Jesus. E aquilo bate e se desfaz. Que grande desafio nós temos em relação a isso. Paulo vai dizer em 1 Coríntios 4,14, falando sobre os cristãos, ele diz assim: quando caluniados, respondemos amavelmente. É difícil, hein, queridos? Responder amavelmente quando caluniados. E o problema são as pessoas, né? Quando você anda na rua, não tem problema, né? Esse tipo de ataque, quando vem de pessoas que você nem conhece, aí a gente só entra na pilha se a gente for bobo mesmo, né? Aí ficar brigando em trânsito, ficar batendo boca assim, é porque a gente é bobo e está entrando numa pilha desnecessária. Mas é muito mais aquelas pessoas que são importantes para nós. Aquelas pessoas que, de certa forma, conhecem nossos pontos fortes e fracos. São aquelas pessoas que convivem conosco, o que vem delas é muito mais complicado de lidar. É muito mais dolorido de se dar. Mas você quer uma dica? Eu já estou encaminhando para o final dessa palavra. Leia os evangelhos. Leia os evangelhos. E lê com uma marca-texto. Com lápis de cor. Marca-texto, você vai estragar a sua Bíblia. Lápis de cor. Para grifar as reações de Jesus. Olha quando João capítulo 8, quando vem os religiosos, os malas da época, trazer uma mulher que foi pega no ato de adultério. Engraçado que o homem não está junto, só está ela, né? Só trouxe a mulher. Adulterou sozinha? Não. Trouxeram para Jesus, só a mulher. Jesus, tem que apedrejar, né? Porque a lei... Olha a categoria de Jesus de falar, então, pode apedrejar, mas aquele que não tiver pecado que atire a primeira pedra. Olha, da onde ele tirou isso? Olha que demais. A pessoa tem que ser muito boa nas reações para lidar. Quando chegaram para Jesus, tem que pagar imposto ou não tem? Olha que cilada. Se Jesus respondesse, tem que pagar imposto, meu irmão, o povo fica louco com o imposto. Jesus mandando pagar imposto, meu, não? Se Jesus fala, não é para pagar imposto, opa, Roma está se rebelando aqui, ó. Tem um rebelde aqui falando que não é para pagar imposto. Aí Jesus falou, então pega uma moeda para mim, por gentileza. Aí trouxeram uma moeda, Jesus disse, de quem é essa carinha aqui? Ah, é de César, era a carinha de Tibério, que era o imperador da época. Falei, então, se esta moeda tem a imagem de César, dê a César o que é de César. Mas vocês são a imagem de Deus. Se deem para Deus, dê a Deus aquilo que é de Deus. Tipo, os caras vieram para colocá-lo numa armadilha e saíram com uma decisão a tomar. Puxa, se eu sou a imagem de Deus, será que eu sou de Deus ou não sou de Deus? Será que eu tenho me dado a Deus? Será que eu tenho vivido por Deus? Tipo, é muita categoria. E Jesus lidando com decepção, gente. Imagina o próprio Pedro, 3 anos ali sendo cuidado por Jesus, aprendendo com Jesus, vivendo com Jesus. Na hora H, o Pedro nega Jesus 3 vezes. Bem na hora que Jesus está apanhando, Jesus está sofrendo ali. Aí que você pensa, Jesus ressuscita, volta e se encontra com Pedro. Se você fosse Pedro, se eu fosse Jesus, perdão. Se você fosse Jesus, se eu fosse Jesus, eu olhar, né? Boa, hein? Na hora que eu mais precisei, falava que mesmo que todo mundo me abandonasse, você não abandonaria, falando aí que era o macho alfa, e aí na hora H, me negou para pessoas que não poderiam fazer nada de ruim contra você. Mas Jesus, como não era um maloqueiro como eu, chegou para Pedro, Pedro, você me ama, Pedro? Ele deu a chance de Pedro refazer aquilo. 3 vezes, poder declarar o amor dele por Jesus. Falou, Jesus, Pedro, está compensado. Você me negou 3 vezes? Você me declarou seu amor 3 vezes?
cuide das minhas ovelhinhas. Você faz parte do plano ainda, Pedro. Você não foi descartado por causa disso. Jesus é muito legal. Até com Judas, irmão. Você lê os evangelhos, dá vontade de esganar o Judas. Né? Porque você está na mesa com Jesus ali, ceando. Jesus falando que vai morrer por ele. E o cara está te vendendo por trás. Tipo, é uma mancada muito grande. Aí Judas vem. Na hora de vender Jesus e indicar quem é Jesus para as pessoas que vinham prender Jesus, olha o que Judas combinou. Aquele em que vocês virem eu cumprimentar com um beijo, que é onde vem a expressão beijo de Judas, esse vocês podem prender. Olha que pilantra, irmão. Olha que maldade desse cara. Chega, beija Jesus, e Jesus diz assim para ele: ao que você vem aqui, amigo? Jesus chama o cara de amigo, meu. Olha que oportunidade para cair a ficha de Judas. Ele fala: meu, o que eu estou fazendo? Estou vendendo meu amigo. Estou vendendo uma pessoa que é preciosa para mim. Mas isso é Jesus. E não estou dizendo que Jesus é bobinho, não. Quando as pessoas estavam usando o nome de Deus para ganhar dinheiro, quando as pessoas, o negócio no templo era um negócio terrível na época de Jesus. A pessoa vinha de longe para o templo. E porque era muito longe, você não ia trazer um animal lá da sua cidade para sacrificar lá no templo de Jerusalém. Então o que a pessoa fazia? Vou comprar lá. Então deixo para comprar lá. Aí chegava lá no templo: olha, eu queria comprar um animal para poder oferecer o meu culto tal a Deus. Falei: então, pode comprar, está aqui o preço. Não, mas isso aqui é 10 vezes mais do que eu compraria na minha cidade. Então traz de lá. Vai lá andando e volta. Só que as viagens demoravam uma semana às vezes andando. Ou até mais. Então não dava para fazer isso. O cara falou: bom, já estou aqui mesmo, né? Então eu vou pagar. Aí a pessoa pegava e ia pagar. Não, essa moeda a gente não aceita. Como assim essa moeda a gente não aceita? Tem que fazer o câmbio. Tem que passar ali no câmbio para trocar real por dólar lá. Vai ver a taxa do dólar, quanto ele vai comer do seu dinheiro ali. Aí o cara tinha que ir trocar o dinheiro dele, perder dinheiro para pegar o dinheiro do templo. Ou seja, já perdi uma vez para ir comprar um negócio muito, muito mais caro. Meu irmão, Jesus entrou derrubando as coisas lá. Por quê? Tem que ser firme. Jesus falou: vocês estão impedindo as pessoas simples de se achegarem a Deus. Vocês estão viajando, vocês estão fazendo a casa do meu pai um covil de ladrões, né? A casa do meu pai é casa de oração, é uma casa de acessibilidade. O Antigo Testamento inteiro era preocupado com isso. Se a pessoa era pobre, ela dava uma pombinha, que era algo assim muito baratinho. Só que chegava lá, a pombinha custava o preço de um boi, meu. Aí não dá, né? Então Jesus foi enérgico em algumas situações. Reagir bem não significa: nossa, a pessoa está lá estuprando minha filha, eu vou ficar bem calminho. Não, é você reagir de forma proporcional à maldade que está acontecendo. E quando nós somos os ofendidos, principalmente quando nós somos os ofendidos, a gente tem que aprender mais a matar no peito algumas coisas. Temos que deixar morrer algumas coisas conosco, aprendendo com Jesus. Eu queria terminar falando uma coisa que me chamou muita atenção na Bíblia. Quando Jesus vai descrever o que é perfeição, segundo Deus, quando ele diz: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai, ele vai dar um exemplo do que é a pessoa perfeita. E eu quero ler para você, está lá em Mateus capítulo 5, a partir do versículo 44. Se você quiser, só ouça. Mas eu lhes digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque Ele faz o sol brilhar sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês vão receber? Até os publicanos fazem isso. E se vocês cumprimentam, né, e se vocês são gentis com as pessoas que vocês gostam, com seus irmãos, o que vocês estarão fazendo de mal? Demais. Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Olha em que contexto Jesus está dizendo que uma pessoa alcança a perfeição. Isso é um sinal de que todos nós aqui ainda não chegamos aqui. Porque nenhum de nós pode olhar no espelho e falar: eu vejo aí um exemplo de perfeição. Se fizer isso, a gente tem que orar hoje, porque está tomado pelo orgulho, pela soberba, pela arrogância. A gente vai orar por você. Mas a gente não é perfeito. E como a gente sabe que a gente está alcançando a proximidade da perfeição?
Pelo menos estamos saindo de um estágio para um estágio melhor, de outro estágio para um estágio melhor. São as nossas reações em relação às pessoas que a gente não gosta, em relação às pessoas que estão contra nós, em relação às pessoas que nos ofendem. Então, se nós tivéssemos uma régua para medir a perfeição, o grau de perfeição de uma pessoa é medido por suas reações com as pessoas que estão contra você, contra mim, contra quem nós não, às vezes, gostamos porque nos fazem mal, que não temos prazer, né? Eu tenho que amar todo mundo. Sim, amar é uma coisa, mas ter prazer na pessoa é outra. Você ter prazer em alguém é uma coisa. Agora, amar é um mandamento, a gente tem que obedecer. Eu não quero obedecer. Então tá bom, você rompeu com Deus. Aí você se vira com Deus. Agora, ter prazer, aquela estima por alguém, né? Professor Girafales e Dona Florinda, aquele prazer de se ver, é claro que não vai ter por todo mundo, principalmente com quem está tentando te prejudicar. Então essa pessoa você tem que amar, você tem que perdoar, você tem que... Agora, o prazer é só com quem você constrói isso. Agora, o nosso nível espiritual, se a gente pode usar essa expressão, ele vai ser medido justamente com as nossas reações com as pessoas que são mais difíceis para nós. Que Deus nos ajude a acordar de manhã um pouquinho mais preparado para aquilo que vem. Porque tenha certeza que o dia vai reservar para você diversos momentos para que venhamos perder a paciência, para que venhamos perder a nossa paz, para que fiquemos nervosos, ansiosos, irritados, à flor da pele. O dia vai trazer isso. E principalmente, talvez, as mesmas pessoas de sempre. Respira fundo. Seja longânimo. Reaja como Jesus. E quanto mais nós conseguirmos fazer isso, quanto mais nós conseguirmos realizar isso, mais Jesus vai olhar para nós e dizer: melhorou, está melhorando, está ficando bom, está ficando excelente. Use isso como a régua da sua vida, como o espelho da sua alma. Você quer saber como está o seu coração? Eu venho 20 vezes na igreja, eu venho 100 vezes na Natal, eu faço 100. Não é assim que você mede o seu grau de perfeição em Deus. O seu grau de perfeição é medido pelas suas reações, principalmente com os nossos inimigos. Vamos ficar de pé? E eu sei que o primeiro sentimento do nosso coração é: Samuel, isso é muito difícil. Eu queria te dizer que não é difícil, é impossível. A vida cristã não é difícil, ela é impossível. E isso a Bíblia deixa muito claro, mas ela diz que nós não estamos sozinhos, que o Espírito Santo ajuda nas nossas fraquezas, que o Espírito Santo de Deus está trabalhando nos nossos corações, na nossa vida, está trabalhando no nosso ser para que nós possamos, entre outras coisas, reagir como Jesus. Que Ele nos ajude nisso, que Ele nos fortaleça nisso. E tenha certeza de uma coisa: todas as vezes que eu reagi mal, eu fiquei mal. Todas as vezes que eu reagi bem, eu fiquei tão bem depois. Então isso melhora tanto a sua vida, a sua qualidade de vida, porque obedecer a Deus, a sua vida vai ficar muito melhor. Deus sabe como a gente funciona, Deus nos criou. Então quando Ele fala: olha, faz assim, não faz assim, não é porque Ele estraga prazeres, é porque Ele sabe que o que vai destruir a nossa vida é aquilo que vai construir a nossa vida. Então acho que nós poderíamos inclusive cantar aquela música sobre Jesus, que foi a última música tocada no louvor, que fala sobre: olha, se eu puder levar um só nome, se eu puder, que seja Cristo. E que nós saiamos aqui com esse compromisso de sermos como Jesus nas reações. Nas reações. Busque isso. Leia os evangelhos. Eu sei que a maioria das pessoas que estão me ouvindo aqui não vão ler a Bíblia inteira. É uma estatística que 90% dos cristãos não vão ler a Bíblia. Então não adianta se iludir de falar: todo mundo vai ler a Bíblia e tal. Mas leia os evangelhos. Leia os evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Leia os evangelhos. Leia sobre Jesus. Não só o que eu falo sobre Jesus, o que eu disse, o que Jesus falou, o que Jesus fez. Leia sobre Jesus. Leia os evangelhos. Terminei, o que eu faço agora? Leia de novo. Leia mais uma vez, até que Cristo seja a referência da sua vida, até que Jesus seja o exemplo da sua vida, até que você comece, e você e eu comecemos a reagir como Ele, falar como Ele, sentir como Ele, viver como Ele.
Vamos cantar este cântico, declarando que nós queremos ser como Cristo. E o espelho da nossa alma cada vez mais vai refletir algo saudável. Os judeus dizem que se você quiser conhecer uma pessoa, você conhece pelo bolso, bêbada ou pela raiva. Que as nossas reações sejam como as reações do Mestre. Perdão porque quantas vezes nós reagimos de forma a te desonrar tanto. Quantas vezes nós reagimos de forma tão desproporcional. Em coisas tão pequenas nós às vezes nós perdemos tanto a linha, Senhor. E nós queremos pedir a Ti perdão, ó Deus. Pedir a Ti perdão por todas as vezes que as nossas reações não se pareceram com as Tuas reações. Todas as vezes que as nossas reações Te desonraram, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a perceber como as nossas reações falam acerca de quem nós somos. Ajuda-nos a ver como nossas reações são espelhos por meio dos quais nós podemos olhar para a nossa alma, olhar para os nossos corações e percebemos que a nossa alma não está bem, que os nossos corações não estão bem. Então, Senhor, que nós possamos respirar fundo mais vezes. O Senhor é tão longânimo conosco. O Senhor respira fundo tantas vezes conosco, tendo paciência e sendo tardio para se irar. Que nós possamos aprender contigo, que nós possamos aprender com o Mestre de Nazaré a reagir diante das afrontas, diante das decepções, até diante de quem nos vende, Senhor. Ensina-nos a reagir bem, a reagir melhor. Que por mais que na situação nós possamos parecer bobos algumas vezes, ou coisas do tipo, que nós possamos voltar para nossas casas engolindo muitos sapos, mas sabendo que estamos extraindo de Ti muitos sorrisos, Senhor. Ajuda-nos nisso, ó Deus. Ajuda-nos a reagir bem. Em nome de Jesus também, diante das adversidades, das lutas, como o salmista diz no Salmo 112, versículo 7, que nós possamos aprender a receber as más notícias confiando em Deus. Ajuda-nos, Senhor, a reagir em todas as circunstâncias, que nós não sejamos levados pelas ondas da vida, por mais difíceis que sejam, que o Teu Espírito Santo nos ajude a melhorar. Quem sabe um dia se aproximar da perfeição, que é amar o inimigo, que é bendizer aqueles que nos amaldiçoam, que é orar por aqueles que nos perseguem, para sermos perfeitos como perfeito é o nosso Cristo, como perfeito é o nosso Pai Celestial. Ajuda-nos, Senhor, fortalece-nos nisso, cuida do coração de cada um, que os nossos corações estejam bem, para que possamos reagir bem, que possamos Te conhecer mais, Jesus,